Boa dica, então. Então, coleta de dados, e aí antes da gente ir para os resultados, né, propriamente ditos da avaliação, acho que convém a gente falar um pouquinho das dificuldades também que a gente teve para fazer a avaliação. Acho que a primeira dificuldade, que eu acho que é uma coisa que é comum a todos os projetos sociais, na verdade a gente está aprendendo a como lidar com isso melhor, é o fato de que você não vai encontrar uma parte desses jovens, né? A gente tinha lá o cadastro, a gente tinha as informações, tinha os telefones, telefone celular, né? Sim, Grande, e-mail. Mas, enfim, uma parte... e não é recusa, que é uma coisa diferente. Não é recusa, não é que a pessoa atendeu e não quis responder. Não é esse o ponto. O ponto é que realmente você não consegue o contato com a pessoa. E o que acontece, na verdade, é que você vai entrevistar uma parte daquelas pessoas que você tinha planejado inicialmente. Aí a grande pergunta que fica é, será que essas pessoas que eu estou entrevistando são diferentes daquele conjunto maior que eu tinha antes? Ou será que eu estou encontrando essas e não as outras, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente chama de atrito, né? Que a gente não acha as pessoas e sempre tem essa dúvida, porque você fica com uma amostra, você pode ficar com uma amostra selecionada. E aí eu acho que vale a pena colocar, nesse caso, que a gente tinha o cadastro inicial do CIE, do Programa Mais. Isso foi muito legal, porque a partir dessas fichas, a gente só conseguiu fazer isso para os tratados e para o grupo de controle do CIE. Para os demais a gente não conseguiu fazer, porque a gente não tinha esse cadastro. Mas para esses dois grupos, o que a gente conseguiu fazer? A gente tinha um cadastro bastante grande, com um monte de... socioeconômica. Então, o que a gente... só uma ficha de inscrição. Na própria inscrição, a gente já fazia um levantamento socioeconômico. Até porque, assim, para entrar no programa, a gente não pede um comprovante de renda. Mas a gente precisa minimamente fazer uma avaliação que ela declare de que faz parte de uma classe social popular, né? Que realmente precisa desse programa, né? Então, no momento da inscrição, a gente já aproveita para fazer uma ficha socioeconômica. E Valéria, eu não sei em que medida isso é uma situação muito comum, a gente tem visto bastante isso na avaliação, que é a gente às vezes recebe uma lista de pessoas e não consegue mais encontrar, porque muda-se de celular com muita frequência, as pessoas mudam de endereço, mas principalmente celular. Você lá no CIE, você tomou alguma medida? Hoje em dia tem se falado muito em redes sociais. Facebook. E funciona? Funciona, é impressionante. Funcionou para... Eles Fica mais uma dica aí, Pois né? Mas quando a gente fez isso, não existia ainda Facebook nesse boom. Foi lá, lembrando que essa avaliação é lá de 2000, dos jovens que começaram... Em 2008 a 12, né? Isso. Existia, mas assim, principalmente para os jovens que a gente estava atendendo naquele momento, isso ainda não estava tão frequente como a gente vê hoje. Né? Agora, hoje, todos os jovens do projeto que já passaram, alunos, a gente não encontra no celular, mas bota um recado no Facebook ou então não encontra ele para o amigo, quero falar com fulano urgente, tem o Face dele? Né? Sim, imediatamente funciona. Com eles, essa é a comunicação. Que legal. Bom. Então, só para finalizar, a gente pegou esse cadastro inicial que tinha e comparamos. Pegamos lá todos os nossos tratados iniciais, por exemplo, média de escolaridade dos pais. E comparamos essa variável só para aqueles que efetivamente a gente tinha conseguido entrevistar. O que a gente quer saber? Será que o grupo que a gente entrevistou é muito diferente daquele original? E, felizmente, os resultados foram bastante positivos para esses dois grupos, né? De tratados e do controle do CIE. A gente não encontrou diferenças significativas, assim, que pudesse colocar em risco, colocar em dúvida a representatividade da amostra. Então, isso foi uma coisa bastante legal. Enfim, mas é um problema que todos os projetos vão, de alguma forma, encontrar. Então, como lidar com isso é uma coisa que todo mundo está aprendendo. Então, é o Facebook, é o amigo, é pegar o telefone da mãe, não pegar só o telefone do menino, enfim, né? Endereço, vai ter que ter sempre. E a dica principal é ter uma ficha de inscrição e essa ficha precisa ser arquivada. Bem guardada. Né? Guardada, para que a qualquer momento você possa acessar essas informações, né? O que a gente observa muito até de parceiros, que não tem a mínima noção de onde estão os jovens, porque não tem esse material para entrar em contato, né? Exatamente. Então, a área social precisa ter isso em mente.
tem que ter controle, no mínimo, por uma ficha de inscrição, né? Bom. É verdade. Tanto é que o nosso segundo problema ali que a gente vai destacar é justamente o problema que a gente teve com o Almirante. Porque assim, o Almirante era o nosso grupo de controle ideal. Sim. Que era o Almirante Negro, parceiro do CIE. Exatamente. Sim. Então, os meninos que estão ali fizeram o mesmo cursinho, né? Vamos dizer assim, né? As aulas são as mesmas, que eles estão assistindo o mesmo cursinho, mas um não participou das oficinas do Programa Mais e o outro participou. Então, a gente só teria essa diferença entre os dois grupos, né? Só que, infelizmente, eles tiveram esse problema com as fichas. No final, sobraram 29 fichas, e aí sempre fica a dúvida que fichas são essas, né? Porque foram as únicas que não molharam, mas, enfim, não molharam. E a gente só conseguiu, depois, no campo, encontrar 17 pessoas desses 29. Então, o grupo ficou muito reduzido. Então, infelizmente, era o nosso grupo ideal, mas, assim, grande parte das análises a gente nem olha mais para o Almirante, por conta desse problema de... Porque para avaliação econômica a gente tem um número mínimo aí para poder chegar num resultado. E é uma questão de estatística. De inferência, de poder do teste. Precisa ter um número mínimo mesmo de observações. E os 17 não dava. Não. Até que a gente nem enfatiza os resultados, né, Valéria? Na avaliação a gente nem enfatiza. A gente ficou mais com... Por isso, de novo, depois a gente vai falar isso, o plano B. Né? Porque aí a gente tem um ser cidadão. Bom, o terceiro problema que eu estou colocando ali é que, na verdade, assim, a gente está colocando como um problema, porque, de fato, a gente descobriu isso depois, né? Que é o fato de o ser cidadão não ser um cursinho como a gente achou que fosse, no sentido de só dar as aulas. Né? Ele tinha um envolvimento também muito grande com os jovens, fazia um trabalho diferenciado com esses jovens em termos de autoconhecimento, de carreira, etc. E com as famílias também. Com as famílias. A gente também faz, né? Mas eles também faziam com as famílias desses jovens. Exatamente. Então, no final, quando a gente achou que fosse comparar com o Ser Cidadão, era de novo o efeito líquido das oficinas. Mas eu acho que a gente não pode dizer isso. Na verdade, os dois programas, né, são bastante parecidos. O Programa Mais e o programa que o Ser Cidadão oferece. Então, enfim, não foi ruim, porque a gente descobriu a tempo, né? Mas é um problema que a gente encontra. Na verdade, foi o nosso plano B, mas que depois acabou funcionando. Mas é isso, esses são um pouco das dificuldades, assim, mas deu tudo certo. Aí a gente vai ver depois os resultados da avaliação. Tá certo? Tá certo, é isso. Obrigado, Elaine. Acho que é muito interessante, né? Que para cada complicação ou para cada, né, problema que a realidade colocou, vocês encontraram aí em conjunto, o avaliador e o gestor, uma próxima solução, né? Uma possível solução que desse conta daquele problema e acharam soluções boas, né? Que acharam cenários diferentes e conseguiram comparar coisas diferentes, né? E acho que a gente aqui está curioso para saber que resultado foi esse dessas coisas diferentes que vocês avaliaram, né? Carlos, é uma dica, né, para o gestor de projeto social, sabe? Eu acho que a gente não deve ter receio do que a gente vai encontrar. Passa, né? Será que o meu projeto vai ter resultado? Será que eu vou conseguir fornecer as informações que o Itaú Social está precisando para avaliar o meu projeto? Tudo isso passa pela nossa cabeça. Se eu tenho dados suficientes. Eu tenho dados suficientes, né? Eu vou fornecer as informações precisas para que eles consigam me ajudar, né? E trazer algo diferente, né? Que possa dar um olhar mais, vamos dizer, objetivo para o programa. E isso é muito importante nos dias de hoje, né? A gente está vivendo uma sociedade capitalista, né? A gente não está atendendo a isso, mas a gente tem uma linguagem. E essa linguagem a gente acha que a gente não trabalha com ela, mas a gente trabalha. A gente só não consegue traduzir isso, né? Então, esse receio, eu tive esse receio, a equipe teve esse receio, né? Mas a gente falou, não, vamos lá, eu quero, de alguma forma, mensurar isso, eu quero vencer. Né? E a Elaine sempre esteve assim, muito aberta, e não vai dar. O que a gente pode fazer? Vamos pensar junto, né? Vamos construir outra alternativa, sabe? Se a gente não tivesse se aberto para esse novo, e se, né, colocado à disposição para tentar resolver as dificuldades, os obstáculos que a gente enfrentou, a gente não estaria aqui hoje.
em conjunto aqui, avaliador e gestor do projeto, que a avaliação ela não é feita sozinha, né? Ela é feita em conjunto, então depende muito da leitura, das informações que o gestor traz, das alternativas que o avaliador também em diálogo constrói junto com o gestor, para que o resultado dessa avaliação tenha consistência e uso, né, por parte da gestão. Sem dúvida. Então, no próximo bloco, a gente vai conhecer os resultados aqui da avaliação e saber se a Valéria entregou esses dados mesmo, se foi possível fazer a avaliação a partir dele. Fiquem ligados.